E assim, a gente pode olhar para a história, né? Olha a história da Europa. Milênios de guerras. Muito. Hoje, assim, apesar da invasão da Rússia na Ucrânia, a União Europeia é o mais perto que a gente está chegando de uma consolidação inconcebível daqueles países que fazem parte daquele grupo entrarem em guerra entre si. Sim. Mas isso só foi possível. Depois de tantas guerras. As duas grandes guerras, Grandes as guerras duas foram guerras na mundiais Europa. foram causadas pelos Exatamente. europeus, foram na Europa, eles tiveram, que são os dois maiores conflitos, os conflitos mais destrutivos da história da humanidade. Então, a gente teve que chegar, eles tiveram que ir mais de 1000 anos brigando e tiveram que ir no ápice do ápice Comprometer todo mundo. para eles falarem, todo mundo. chega. E hoje tem uma cultura dentro da Europa de uma indisposição Pra guerra. para a guerra. Literalmente. Tanto que tem uma guerra no quintal deles e eles não estão fazendo o que Que é deveriam. a guerra da Ucrânia. Isso, Tá no ele- quintal da Europa. Assim, se eles No não playground, se eles não né, segurarem do o Putin, o próximo passo é ele vir para Polônia ou ele vir para os outros países do resto da Europa. E o Putin tá esperando, né? Porque Ele tá ali tentando testando. isso. É. Porque como todo, eu acho que o Putin, é um psicopata, todo Sim. psicopata ele testa, né? Aham. Ele vai, é que nem o cara que bate na mulher. Bateu, deu bom, bate mais um Vou pouquinho. continuar, Né? é Vai isso. na escalada da Isso. violência. Né? Tô falando de personalidade, mas Não- se aplica também a isso que você tá falando ali. Não, totalmente. E na estratégia, inclusive, militar, geopolítica das nações, elas fazem isso. Você tem essa estratégia de testar. Testar qual é a resposta do inimigo. Depois nós vamos falar do que está acontecendo agora, né? Com Hamas, e tem muito disso Estamos também. numa zona de teste ali. Tem esse teste. Mas então, assim, só para finalizar esse raciocínio, né? O que acontece? A gente precisa deixar que a guerra chegue a seu ponto de Entendi. maturação para ser resolvido. E isso não quer dizer que nós, como indivíduos, estamos concordando com aquilo. Não. Porque tem gente que vai achar que a gente está falando assim, não, gente, Isso. então vocês estão, vamos Essa nos omitir. Isso, essa é a Não, ressalva que vamos fazer essa ressalva. De jeito nenhum. Ela assim, essa é uma explicação. É uma teoria, não é todas as teorias, Eu acho essa é que uma mais teoria. que uma teoria, Rock. Sabe por quê? Ela exemplifica um pouco da dinâmica Não humana. é meio que nem o pêndulo da economia? Isso. Não é meio que nem o yin e yang? Isso. Não é meio como a natureza, ela vai por ciclos? Isso. E nós estamos dentro disso. Isso. E não respeitar os ciclos. Só que como a gente acha que nós somos o dono e controlamos a Os geografia, o ciclo, a gente Da olha... natureza. E a gente olha e fala assim, isso é brutal, eu não quero assistir essa guerra, ela é feia, ela me incomoda, parem agora. E tá bom, você faz isso, mas você não resolveu o conflito, Nem o pós. porque é isso. E o conflito ele vai voltar mais forte ainda. Em vez de ele durar 5 anos e acabar, talvez ele dure 200 anos, interrompido milhões de vezes Perfeito, isso que você está falando. e eterno. Porque, assim, toda hora que você vai chegar no momento da exaustão, que é o momento da transformação e da consciência de você absorver que aquilo não dá mais... Que é a tomada de consciência. Seja ela individual ou coletiva. Isso. O que você está falando em relação à guerra é uma tomada de consciência coletiva. Isso. Porque individualmente, por exemplo, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas no mundo tem aquele... Não, isso é impossível, isso é inimaginável, essas crianças não merecem isso. Óbvio. Mas o que acontece é que quem executa a guerra é uma minoria política. Nunca é uma maioria, Exato. né? E assim, se a gente só olhar e falar assim, não, a gente pode vir aqui e só falar, não, é uma tragédia. É isso que tá todo mundo falando, mas nós estamos tentando ir além. Com certeza. Nós estamos tentando entender as causas, entender o fenômeno. O fenômeno da Isso. humanidade. Não quer dizer que a gente pode até ser crítico e não concordar com essa teoria. Existem várias outras, eu não estou dizendo que essa é a única teoria. É que eu acho que essa Talvez teoria, seja a que faz mais sentido. ela demonstra alguma coisa que você colocou muito bem.
da dinâmica da vida. Da vida, exatamente. Da vida humana neste planeta. Isso, Se que é uma existe vida uma dual. outra, Isso, que é uma vida dual. com dualidade. O tempo Que tem inteiro. bem e mal, que tem amor e ódio, que tem guerra e paz. Não, que, e que você você tá tem esse falando- yin e yang, né? Yin e Yang o tempo todo, e que está lá muito antes da Exatamente. gente pensar, teorizar, tá antes de Cristo, sabe? Muito antes. São forças que estão aí. A Exatamente. realidade ela é dual. E a gente pode negar isso. Então, assim, é claro que tem essa preocupação que, pô, mas então nós vamos deixar esse processo brutal andar? Tá bom, a gente pode tentar impedir. E a gente tem tentado impedir. Depois da Segunda Também Guerra acho. Mundial, a ONU foi criada com esse objetivo. E a pergunta é, está dando certo? Se for ver pelo ponto de vista de guerra mundial, entre aspas, até Ainda agora... não tivemos. Não tivemos. Mas a gente, Mas assim, tem guerra por todo o planeta. isso. E aí nós estamos Locais. caminhando para uma guerra mundial, uma terceira. Não hoje, mas o processo todo Eu entendi. de movimentação do mundo é isso. É quase como se fosse um caldeirão que está Isso. aquecendo, um vulcão que Isso. vai entrar em erupção. Faça Isso. você o que você fizer, ele vai entrar em erupção. Vai entrar. Não é isso? Vai Porque entrar. O vulcão, ele está ali. É meio... O fenômeno interno, ali, ele está se movimentando. Isso. Né? O centro da Terra. Vai chegar uma hora Que você não vai vai dar. poder esvaziar o local. Não, olha, aqui vai começar a erupção. Você pode fazer isso, mas não vai impedir que ela ocorra. Tem muita gente que não gosta dessa ideia porque acha que é determinista. Ah, então você está dizendo que vai ter uma guerra? Aí eu vou recorrer a uma outra explicação que eu acho importante, porque senão a gente fica só nessa. O mundo, ele é anárquico. O que é uma estrutura anárquica? Imagina, né, São Paulo, o Rio, anárquico. Não tem ordem nenhuma. Nenhuma, zero. E o que seria? Pura violência, pura Barbárie. brutalidade, barbárie. Total. E assim, qualquer lugar, raríssimos lugares conseguem se comportar. O que aconteceu no Japão, o tsunami no Japão, as pessoas ficavam em silêncio horas e horas numa fila esperando para pegar água e ninguém furava a fila. Totalmente. Ok, essa sociedade está num nível avançado de autocontrole numa situação E de semi-anárquica. convivência coletiva acima Isso, da média. muito acima. Agora, você olha Katrina nos Estados Unidos. Nossa. Tipo, foi um caos, roubos, estupros, mortes, porque era terra de ninguém. Como acontece aqui, né? Nas Isso. nossas enchentes. O tempo inteiro, em todos os Exatamente. lugares, é terra de ninguém. Exatamente. Então, o mundo, ele é anárquico. Ou seja, não tem uma autoridade maior, não tem leis, não existe constituição do mundo. Então, esse ambiente, ele conduz e ele leva ao inevitável. Talvez a pergunta não é porque nós temos tanta guerra, a pergunta deveria ser o contrário, por que nós temos paz, dadas essas condições de tão Entendi. absurdas que elas são? E isso reforça a ideia que enquanto nós não criarmos estruturas de ordem na escala mundial, claramente... Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil e claramente nós vamos caminhar para uma guerra em algum momento. Guerras menores ou pequenas ou maiores, regionais ou não, e eventualmente uma mundial. Pode ser que não seja mundial, que não tenhamos uma mundial, mas continuaremos tendo guerra, porque o mundo ele vive nessa desordem. E assim, a ONU tentou evitar isso, criando o Conselho de Segurança e colocou as maiores potências unidas ali. E uma das ideias do Conselho de Segurança é essa. Aquilo é uma aliança dos países mais poderosos. Aí começam os problemas. Nem todos continuam sendo os mais poderosos. A França e o Já Reino não Unido é, já não são mais a exatamente, mesma coisa. exatamente. Como é que a Índia não está sentado naquela cadeirinha ali, né? Aí o Brasil também reivindica estar sentado ali. E aí você começa a falar, tá, então tem que mudar. Bom, mas aí o Brasil tá não não tem quer a bomba sair. atômica. Não, quem Quem tá não quer sair.